Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos refletir sobre a palavra de Deus, vamos conhecer. Meus amigos, meus irmãos, tem um texto da palavra aqui que é muito conhecido e esse texto é pouco explicado e esse texto, por falta de conhecimento, as pessoas estão pregando heresias sobre ele. Esse texto encontra-se no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Qual é a heresia que é dito dentro dos templos? A heresia é esta: olha, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Isso é uma tremenda heresia, né? Para nós entendermos como Deus amou o mundo, não está falando do pecador aqui, porque tem vários textos que a palavra de Deus fala que Deus não ama o pecador. Mas Deus amou um grupo de pessoas que estavam no mundo. Essa é a verdade, esse é o texto correto. Tinha um grupo de pessoas que estavam no mundo e aí Deus amou esse grupo de pessoas que estavam no mundo. Como é que nós vamos descobrir isso? Como é que nós vamos lançar luz sobre esse texto, para nós sabermos isso aí? Está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, quem que se havia perdido? Quem que se perdeu? Em algum momento nós nos perdemos. São aqueles o qual Deus Pai escolheu antes da fundação do mundo. Eu e você. Como está aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, antes do mundo ser criado o mundo, Deus já nos viu, eu e você. E aí Deus amou o mundo, porque nós iríamos nos desviarmos e nós somos filhos santificados, né? Para que fôssemos santos. Deus nos amou. Embora nós desviamos dele em algum momento, um mistério isso aí, da nossa vida. Por isso que existe aquela parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida que está no livro de Mateus 12, 18, 12. Que o bom pastor foi atrás da ovelha. Por que ele foi? Porque ele amava a ovelha. Vocês estão entendendo? E no livro de Salmos 119, o versículo 176, o salmista também fala que ele havia se desgarrado. E aí ele implora para Deus ir buscar ele, porque ele era de Deus. Era uma ovelha também que se desgarrou. Está aqui, nós vamos ler aqui Salmo 176, do capítulo 19. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então, até hoje eu nunca vi um pregador explicar esse texto de João 3,16, uma explicação correta. Pode ser que alguém tenha explicado, mas eu, particularmente, não tenho ouvido isso aí. Eu venho ouvindo dizendo que Deus amou todo mundo, indiscriminadamente. Ora, Deus não ama todo mundo. Deus ama aquele que é dele, que se desviou, o qual, a um certo tempo, ele vai voltar. Por isso que a própria palavra de Deus fala, né? A própria palavra de Deus fala aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus. Então nós estávamos no mundo, mas era de Deus. E guardaram a tua palavra. Então, meus amigos, meus irmãos, Deus amou o mundo, amou nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Deus olhou para cada um de nós e falou: aquele dali é meu filho, só que ele se perdeu. Eu vou tirar ele de lá, eu vou resgatar ele. Então Deus amou os filhos dele. Não amou o resto não, porque o resto está perdido, porque o resto não quer ouvir a palavra de Deus, né? Embora eles foram anunciada a palavra.
mas eles rejeitaram a palavra. Eles não foram escolhidos por Deus. Como diz a palavra de Deus, eles são vasos de ira, o qual também foi designado desde a fundação do mundo. Aí você pode estar se perguntando, então eles não têm culpa. Tem sim. Deus, na sua sabedoria, de alguma forma eles vão se tornar culpados sim. Por isso que a palavra de Deus fala assim, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Então, eles tiveram a chance também de ser chamados, mas eles não foram escolhidos. Vocês estão entendendo? Então, eu espero que, através dessa breve meditação, o livro de João 3,16, quando alguém vier falar, olha, Deus ama o pecador e aborrece o pecado, não é verdade isso aí. Deus amou o mundo, amou o que eram dele. Em algum tempo, nós nos desviamos, mas assim que ouvimos a voz do bom pastor, nós voltamos para o redil, para o curral das ovelhas. Como diz a própria palavra, o próprio Jesus disse, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas conhecem a minha voz. Então, é dessa forma que Deus amou o mundo. Deus amou o que era seu. E o ódio de Deus, a ira de Deus, santa de Deus, permanece sobre aqueles que, embora foram anunciadas as boas novas, mas eles não foram escolhidos, porque também é um mistério de Deus, não cabe a nós ficar. Por que o Senhor não escolheu ele? Não cabe a nós isso aí. Que Deus possa te abençoar, iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.